Olá pessoal, meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o primeiro vídeo tem que ser uma apresentação. Quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, o que eu pretendo postar e o que vocês vão ver neste canal. Então vamos começar. Como eu já falei, eu me chamo Beatriz, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade bem pequena chamada Taquarituba, e atualmente eu estou morando em Botucatu, que também fica no interior de São Paulo. Mas em breve eu vou me mudar, e não vai ser de cidade nem de estado, vai ser de país. E quem é a Beatriz? Eu sou uma cientista. Eu sou doutora em genética e eu vou contar brevemente o meu histórico acadêmico para vocês, porque ele também vai fazer parte desse canal, com os conteúdos que eu pretendo postar aqui. Eu sou formada em Biologia pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu me formei no campus de São Roque. Tenho um amor muito grande por esse campus e pelas pessoas que trabalham lá, professores, setor administrativo e tudo. Só que eu acho que eu vou voltar um pouquinho na história, voltar um pouquinho mais. Uma curiosidade sobre mim é que sempre eu quis conhecer o mundo. Quando eu era criança, eu brincava com o Mapa Mundi, fazia lista de países que eu queria conhecer e até classificava com estrelas o quanto eu queria conhecer aquele país. Se fosse algo que eu queria muito, tinha várias estrelas. Se fosse assim mais ou menos, menos estrelas. E eu sempre tive esse sonho de viajar pelo mundo. Só que os meus pais nunca saíram do Brasil, nunca foram também de ficar viajando. E as pessoas que eu conhecia também não eram muito de viajar. E como eu era bem do interior, né, numa cidade tão pequena como eu mencionei, parecia algo distante. Mas aquele sonho ainda estava guardado ali. Em algum momento, aquela Beatriz ia voar alto. E em 2011, eu entrei para a faculdade, né, eu entrei para esse Instituto Federal que eu mencionei, cursando Biologia. E foi um local que abriu portas para mim. Num primeiro momento, não gostava nem um pouco, não gostava de São Roque. Não gostava de São Roque, não gostava de onde eu estava. Era a primeira vez que eu estava longe da minha cidade, longe dos meus pais, então para mim estava sendo muito difícil aquela adaptação. Mas aí, com o tempo, fui me adaptando, fui curtindo e aprendi a gostar. E um belo dia, estava eu indo embora para Taquarituba em um final de semana, né, para passar ali com a família. Peguei o ônibus e o ônibus, ele geralmente para, né, em alguns postos, tipo Grau, Rodoserve e tudo mais. E era de madrugada e o ônibus parou em um Grau. E enquanto eu tava lá comendo uma coxinha de madrugada, tava a TV ligada e passou ali uma propaganda sobre o programa oferecido pelo governo chamado Ciências Sem Fronteiras, que basicamente alunos de graduação poderiam aplicar para tentar fazer uma parte ali da sua graduação fora do Brasil. E aquilo chamou minha atenção, eu falei, sempre tive vontade de ir para fora, vou pesquisar mais. E é por aí, nesse momento, começou a minha saga para sair do país. Fui atrás das informações, como funcionava, como aplicar. E eu sempre quis muito ir para a Europa, porque eu pensava, nossa, a Europa tem tantos países ali, tudo próximo, é fácil a mobilidade, é tudo muito antigo, e isso me atrai muito. E aí eu falei, bom, tinha a opção de aplicar para Portugal. Falei, vou tentar aplicar para Portugal. Me inscrevi e tudo. Só que teve uma superlotação de inscrições para Portugal. E aí o próprio programa me realocou para os Estados Unidos. Mas até então, eu não queria Estados Unidos. E falei, quer saber? Deixa pra lá, não vou tentar mais. Porém, no ano seguinte, na verdade isso foi em 2012, aí em 2013, né, no ano seguinte, apareceu de novo, né, chamadas estavam abertas para aplicar novamente, e eu falei, quer saber? Acho que eu vou tentar sim. E aí a única opção que tinha, na verdade mesmo, era os Estados Unidos, a opção aberta. Falei, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Me inscrevi, fiz todo o processo, assim, praticamente sozinha. Meu inglês não era muito bom, apesar de fazer aula de inglês por tanto tempo, não tinha aquela convivência, né, com a língua, e não era fluente no inglês, mas fui lá usando o Google Tradutor, fiz minha aplicação, tive professores que me ajudaram, né, fazendo carta de recomendação, pessoal da secretaria ajudando com documentação que precisava, e me inscrevi. E fui selecionada. E aí, em 2014, fui para os Estados Unidos fazer parte da minha graduação lá. Eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano e 5 meses. Nos primeiros meses, como meu inglês não era muito bom, eu fiz um curso de inglês super intensivo. Então foram alguns meses de curso de inglês para depois eu poder começar a fazer disciplinas de biologia
para poder acompanhar, né? Se meu inglês não era bom, não tinha como eu entrar direto nos cursos. E aí fiz esse curso de inglês, então depois comecei a fazer disciplinas na minha área. E durante esse período que eu estava nos Estados Unidos, eu aproveitei para viajar tanto dentro dos Estados Unidos como até mesmo para a Europa. Consegui ir para a Europa, fui conhecer a Alemanha, a Áustria, a República Tcheca e voltei depois para os Estados Unidos, claro, e terminei meu tempo lá. Fiquei 1 ano e 5 meses, né, fora, sem poder voltar para o Brasil, sem poder ver minha família. E depois que eu voltei com a cabeça aberta e diferente, pensando o seguinte: o mundo é para todos, né? O mundo tá aí, tem as possibilidades. Claro que para alguns pode ser mais fácil, para outros mais difícil, mas assim, é possível. E eu quero sair de novo. Eu quero conhecer esse mundo. Com a cabeça, né, mais aberta, com uma visão de mundo diferente. Assim que eu voltei pro Brasil, eu terminei a minha graduação e consegui planejar 2 viagens internacionais, né? Viajei pro México, que era o meu sonho de criança. Desde os 8 anos de idade eu guardava dinheiro para ir pro México. E aí, na época, eu fazia iniciação científica, né, na faculdade. Os meus pais, eles me bancavam com aluguel, compra, então eu fui muito privilegiada nesse quesito. Então, o meu dinheiro da iniciação científica, eu guardava, não gastava. Fui guardando nessa minha caixinha pro México. E aí, no início de 2016, eu consegui fazer essa viagem tão esperada. Fui sozinha, fiquei 20 dias no México, quase 20 dias, viajando por vários lugares lá. E foi uma outra experiência que abriu meus olhos de que era possível e que eu era capaz, entendeu? Fiz essa viagem, foi maravilhosa, fiz alguns amigos no caminho. E aí, logo que eu terminei a minha graduação em 2016, eu já consegui um emprego. Comecei a dar aulas, né, lecionar ciências e biologia, lá na minha cidade mesmo, Taquarituba. Lecionei por 2 anos, só que eu sentia que faltava algo. Parece que eu sentia falta da pesquisa que eu fazia durante a graduação, né, nas minhas iniciações científicas, e parecia que eu precisava melhorar meu currículo. Foi quando eu tentei vir para Botucatu, fui acolhida em um laboratório aqui, comecei a fazer um estágio primeiramente, e depois eu consegui fazer a prova, né, para entrar na pós-graduação no programa, entrei como aluna de mestrado, e 3 meses depois eu passei para o doutorado direto. Durante o meu doutorado, né, logo que eu comecei em 2019, logo ali em 2020 começou a pandemia, eu fiquei 3 meses em casa sem poder trabalhar, mas passou 3 meses, nós voltamos porque a gente não sabia quanto tempo que ia durar a pandemia, nós tínhamos prazos, eu estava sendo financiada por uma agência, né, do governo do estado de São Paulo, então voltei ativa. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de participar de diversos eventos, de viajar para fora de novo. Fui em congresso na Colômbia, na Alemanha, aqui no Brasil mesmo, enfim. Tive essas oportunidades, até mesmo participar em outros tipos de congresso, né, internacionais, mas aí durante a pandemia foi tudo virtual, né, não tinha como ser presencial. Durante o doutorado também eu consegui uma bolsa para ir para fora novamente. Fiquei 6 meses nos Estados Unidos fazendo uma parte do meu doutorado. Voltei para o Brasil. Ano passado, em janeiro, eu defendi o meu doutorado, terminei, né? Recebi o meu título de doutora em genética, que era algo que eu queria muito, almejava muito. E assim que eu terminei o doutorado, eu comecei um pós-doc no mesmo laboratório que eu estava. E esse pós-doc, ele tinha duração de 1 ano. Só que antes mesmo de completar 1 ano oficialmente, eu passei em um concurso aqui na Unesp para ser professora substituta. E aí eu acabei finalizando, né, o meu contrato de pós-doc, porque eu recebi uma bolsa, não podia acumular ali, não batia as cargas horárias. E finalizei o meu pós-doc e comecei então a lecionar como professora substituta aqui na Unesp, para a turma de biologia. Durante esse percurso, né, durante esse período de estar fazendo pós-doc, migrando ali para graduação, para lecionar para graduação, eu tinha aplicado para um programa da CAPES, em parceria com um instituto alemão, né, Alexander von Humboldt, para fazer um pós-doutorado na Alemanha. E eu consegui, fui selecionada, depois eu posso contar em um vídeo com mais detalhes como isso aconteceu, mas eu fui selecionada. E então, em breve, estarei viajando para a Alemanha para poder fazer o meu pós-doc. Vou fazer um pouco de curso de alemão no início e
e depois começo minha pesquisa mesmo lá numa universidade da Alemanha. Meu marido, eu sou casada e meu marido vai comigo, e estamos ansiosos aí nos preparativos para podermos sair do Brasil mais uma vez e poder levar, né, fazer minha pesquisa agora lá no continente europeu, que era um lugar que eu queria muito. Então agora deu certo e estaremos indo para lá. Eu tô muito feliz. Fui pegar uma blusa porque esfriou, eu estava congelando. Mas é isso, pessoal, não vou me prolongar muito, acho que eu já falei bastante, já me apresentei. Foquei um pouco mais na minha vida científica, acadêmica, digamos assim, mas aqui eu quero compartilhar não só essa parte, não só essa vida de cientista brasileira na Alemanha, mas também minha vida pessoal, mostrar pra vocês, né, quais vão ser os choques culturais, que a gente vai conhecer lá de novo, seja de lugares, seja de comida, a cultura eu já sei que é diferente, então compartilhar com vocês aquilo que é diferente do Brasil para mostrar, né, um pouquinho mais para vocês. Eu espero que vocês possam acompanhar e se divertir, e, enfim, tirar dúvidas também, que eu possa ajudar de alguma forma. Você que está aí assistindo, que talvez tenha vontade de ir para a Alemanha ou para algum outro país lá europeu, enfim. Então é isso. Sejam muito bem-vindos e nos vemos no próximo vídeo.